propus esse treinamento para a gente começar a se adaptar a esses termos, começar a entender melhor sobre esse mundo e não se sentir tão despreparado quando o momento dos nossos feedbacks, das nossas avaliações começarem a acontecer, tá bom? Dúvidas, vocês vão me perguntando, eu vou compartilhar a tela e aí fiquem à vontade para interagir comigo, eu só não vou ver vocês, tá? Só um minutinho. Iniciar compartilhamento. Vocês conseguem ver minha tela? Só me deem esse retorno. Alguém? Sim, dá para ver. Ok, legal, gente. E aí, primeiramente, antes de começar, eu queria saber se alguém, né, quiser se sentir à vontade para falar, se nós estivéssemos hoje, né, no momento de entrevista, no momento de falarmos sobre nós, e eu perguntasse para vocês qual que é a competência que te destaca? O que você responderia hoje, agora, nesse exato momento? Alguém arrisca? Alguém? Sabe qual que é a competência que mais te destaca hoje? Não, ninguém? Ok. Então, gente, pensando, né, nessa pergunta, eu acho que eu responderia hoje a competência que mais me destaca, eu acredito que proatividade. Eu sou uma pessoa muito proativa, uma pessoa que gosta de ir lá e fazer e antecipar problemas. Então, acho que proatividade é uma competência que me destaca hoje. Mas aí eu perguntei isso, né, para já tirarem vocês da zona de conforto e pensar, né, o que me destaca, qual que é a minha competência primordial. E aí adentrar no que é uma competência, né? Quais são os tipos de competência, né? Então, a aderência cultural, por exemplo, é uma competência. A agilidade é uma competência, autodesenvolvimento é uma competência, capacidade analítica é uma competência, comunicação, disciplina, domínio técnico, tudo isso são competências. E vai muito além disso. Então, tem muitas mais outras competências. Eu trouxe, assim, são bastante, mas se vocês foram pesquisar a fundo, tem muitas mais outras. Então, ética e integridade, empatia, engajamento, entrega de resultado, execução, flexibilidade, foco no cliente, gerenciamento do tempo, gestão de projetos, habilidade de aprendizado, inovação e criatividade, liderança, negociação, planejamento, inteligência emocional, produtividade, qualidade e excelência, resiliência, responsabilidade, simplicidade, solução de problemas, visão estratégica, trabalho em equipe, produtividade, tomada de decisões. Eu acredito que se eu fizesse essa pergunta, acho que dá uma clareada, né? Agora, qual que é a competência que te destaca? A gente já consegue ali, né, pensando nesses termos, delegar várias competências. E aí, pessoal, então o que é essa competência? O que são essas palavras? Então, competências são os conjuntos de habilidades, conhecimentos, atitudes e características pessoais que uma pessoa ou um profissional possui e que são essenciais para o desempenho bem-sucedido de suas funções e responsabilidades em um determinado contexto. As competências podem ser tanto técnicas quanto comportamentais e são fundamentais em diversos campos, como o trabalho, a educação e a vida cotidiana. E aí eu trouxe para vocês exemplos de competências, né? Pensando nisso. Então, o que são, por exemplo, competências gerenciais? São competências necessárias para liderar e gerenciar equipes, né? Então, elas envolvem habilidade de liderança, tomada de decisão, planejamento estratégico, delegação, gerenciamento de conflitos, gestão de Micaela, seu microfone está mudo. Voltou? Voltou. Vocês ouviram até? Um Já minuto ouviram atrás, sobre mais ou menos. competência gerencial? Silvia? Sim, sim. Ok.
Então, falei sobre competência gerencial, que geralmente que a gente consegue se observar facilmente dos nossos líderes, né? Competência transversal, que pode ser aplicada em diferentes áreas e funções, e se inclui a capacidade de aprender rapidamente, pensamento crítico, resolução de problemas e adaptabilidade. Competências pessoais, né? São relacionadas ao autogerenciamento e autodisciplina. Isso inclui competências como organização, gerenciamento de tempo, resiliência, motivação e autoconhecimento. E aí, gente, estão, né, as competências, a digital skills. Eu vi isso na Forbes, né? Saiu uma pesquisa aí na Forbes, que é uma habilidade aí do futuro. Eu vou falar um pouquinho sobre soft skills e hard skills, mas aí eu trouxe essa curiosidade, né? Que a gente já tá falando aí também de digital skills. Então, você tem, né, essa habilidade do futuro. O que é isso, Micaela? Então, ganhar habilidades digitais, né? Isso é ter competências técnicas que envolvem tecnologias para aplicar no cotidiano do trabalho. Significa acompanhar o ritmo das mudanças que vai mudar a cara das empresas nos próximos anos. São conhecimentos como leitura e análise de dados, interação com inteligência artificial ou até o básico em robótica, que diminui em 59% das chances de alguém perder o emprego. Mostrando aí uma pesquisa feita no Reino Unido. Então, saiu essa matéria essa semana aí na Forbes. Sobre a nova habilidade do futuro, né? Que será digital skills. E que aí esses profissionais, né, vão ter que se adaptar a essa nova skill, porque 59% desses profissionais vai ter a chance de manter o seu emprego. Pessoas que não estão ali, Micaela, mas eu não sou um profissional de tecnologia, eu não sou um profissional de TI. Mas mesmo profissional de gestão de pessoas, de marketing, um profissional do financeiro, ele vai precisar adquirir essa digital skill para poder continuar ali mantendo seu emprego, porque ele vai ter que começar a trabalhar com inteligência artificial, às vezes com robótica, com análise de dados num programa, num software diferente. Então, é a habilidade do futuro. E aí, entrando, né, nas competências técnicas, que são a hard skills, que é muito... Gente, a gente ouve muito esses termos aí, então esses são termos muito falados, né? Então, o que é isso, né? O que é quando eu falo competência técnica? Então, essas competências se referem às habilidades específicas relacionadas a tarefas, funções ou áreas do conhecimento, o nome já fala, técnico, né? Elas geralmente são mensuráveis e adquiridas por meio de treinamento, educação formal ou experiência prática. Exemplos incluem habilidades de programação, conhecimento em contabilidade, habilidade de soldagem, influência em um idioma estrangeiro. Então, é aquilo que eu aprendo, aquilo que eu posso aprender num curso, numa graduação, num mestrado. E aí, o que são as soft skills, né? As competências comportamentais. Essas são competências relacionadas a traços de personalidade, atitudes e habilidades interpessoais que afetam a forma como a pessoa se comporta e se relaciona com outros. E aí, exemplos incluem habilidade de comunicação, trabalho em equipe, resolução de conflitos, criatividade, liderança e empatia. Quem está antenado aí no mercado, quem está antenado aí, ligado no LinkedIn, a gente sabe que a gente ouve o tempo todo, né? Hard skills, soft skills. E quem nunca ouviu, né? Que as grandes empresas agora estão contratando as empresas, né, antigas, na verdade, contratavam por hard skills e agora demitem por soft skills. Então, não adianta o profissional ter aquela super técnica, ter um monte de diplomas, saber ter muito conhecimento técnico, se ele não desenvolve as soft skills, se ele não desenvolve as suas competências comportamentais. E aí eu trouxe para vocês, né, para ficar um pouquinho mais didático a diferença de um para o outro. Então, hard skills são competências técnicas, é o que a gente coloca no currículo, são aptidões técnicas, certificações e qualificações, são facilmente quantificáveis, necessárias para o desempenho de uma função, são construídas com estudo, treinamento e capacitação. E aí, exemplos, né? Graduação, mestrado e doutorado, domínio de idiomas, um Excel avançado, uma habilidade de programação, um manuseio de software de edição de imagem ou vídeo,
cálculos matemáticos, ferramentas de automação de marketing, operação de máquinas e ferramentas. E aí, em contrapartida, as soft skills são as competências comportamentais. É o que a gente não coloca no currículo, são aptidões mentais, emocionais e sociais, são facilmente qualificáveis, necessários para a construção de uma carreira, requer autoconhecimento e autopercepção. E aí, exemplos, né? Liderança, trabalho em equipe, inteligência emocional, resolução de problemas, comunicação, foco e gestão de tempo, proatividade, capacidade de persuasão. Então, Micaela, a soft skill, ela vem para derrubar a hard skill? Não. Uma tá ali páreo com a outra. Tanto uma quanto outra são importantes. Mas aquilo que eu falei, as soft skills, elas são mais difíceis de serem construídas, porque ela requer autoconhecimento, ela requer autopercepção, ela requer toda uma didática. E aí, muitos profissionais ficam focados em desenvolver só as hard skills, esquecem das softs e acabam sendo desligados por isso, tá? E aí, quais são os benefícios, né? Quais são os benefícios de eu adquirir tais competências? Os benefícios para a empresa. Então, melhor desempenho organizacional, redução de erros e custos operacionais, estímulo à inovação e criatividade, retenção de talentos, cultura organizacional positiva, maior competitividade no mercado, aceleração da liderança interna, flexibilidade para lidar com mudanças, aprimoramento da reputação da marca e maior eficiência operacional. Quais são os benefícios de eu pensar em competências eu como colaborador, né? Então, crescimento profissional, maior satisfação no trabalho, melhores oportunidades de carreira, aumento da confiança pessoal, maior segurança no emprego, maior capacidade de adaptação a mudanças, maior valor no mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal, satisfação e realização pessoal e maior empregabilidade. E aí eu trouxe para vocês, pessoal, uma pesquisa que saiu esse ano da ONU, né? Quais são as 10 habilidades do profissional do futuro, segundo a ONU? Os profissionais aí têm que estar desenvolvendo para se manter dentro do mercado aí para os próximos anos, né? Então, primeira delas, primeiríssima, flexibilidade cognitiva. Como é difícil adquirir essa habilidade, né, gente? Segundo, negociação. Terceiro, orientação para servir. Quarto, julgamento e tomada de decisões. Quinto, inteligência emocional. Sexto, coordenação com os outros. Sétimo, gestão de pessoas. Oitavo, criatividade. Nono, pensamento crítico. E 10º, resolução de problemas complexos. Aí eu convido vocês a pensarem, né? Vocês têm as habilidades do profissional do futuro? Quantas dessas habilidades vocês já estudam e vocês já correm atrás para desenvolver? Como que você se vê aí no mercado no futuro daqui 5 anos, daqui 4 anos, por exemplo? E aí trouxe, né? Você sabia, dentro da estrutura da nossa descrição de cargos e salários do nosso grupo, as competências desempenham um papel crucial. Elas ajudam a definir os requisitos e as expectativas para cada função e contribuem para a avaliação de desempenho e a tomada de decisões sobre salários e promoções. Então, por que tudo isso? Por que a Micaela está falando tanto de competência? Porque é um tema de extrema importância para nós, no que tange a nossa descrição de cargo e no que tange o nosso plano de cargos, carreiras e salários. São as competências, tanto técnicas quanto comportamentais, que vão nos ajudar, né, a fazerem as avaliações de desempenho e a tomar decisões salariais e de promoção. Micaela, mas aonde está isso? O que você está falando? Então, eu trouxe para vocês. Eu fiz um recorte, né, do nosso
da nossa descrição de cargos. E aí, se vocês observarem lá na descrição de cargos de vocês, tem a parte de qualificação comportamental, que eu trago um pouquinho também das competências e habilidades técnicas e comportamentais que é preciso para aquela pessoa estar desenvolvendo dentro daquele cargo. Então, se você for na descrição de cargo de um aprendiz, vocês vão ver que vai estar lá, de um analista vai estar lá, de um assistente vai estar lá, de um diretor vai estar lá. E aí eu volto a falar para vocês que as descrições dos cargos estão todas disponíveis lá na nossa pastinha da rede, tá? Em breve ela vai estar disponível na intranet também. E aí todo mundo também vai poder ter acesso na intranet. Então, Micaela, o que é isso que você está falando? Por que é importante? Por que está na descrição de cargos? Eu trouxe aqui um exemplo, né, da descrição de um analista. Se vocês foram ver, essas são as competências que pede para que uma pessoa tenha para ocupar um cargo de analista. Então, vou ler com vocês, né? Competências, que a gente pede, né? Capacidade de trabalhar em grupos médios e heterogêneos, mantendo-se integrado, domínio das práticas e procedimentos de sua área de conhecimento no âmbito da instituição, é responsável pela implementação de soluções técnicas de sua especialidade, assumindo a responsabilidade técnica por suas avaliações e ou produtos de seu trabalho, implicando a assinatura de documentos como responsável técnico oficial pela instituição. Habilidade mediana na comunicação oral e escrita, iniciativa para tomada de decisão e capacidade de solucionar problemas de baixa complexidade e usando referenciais pré-estabelecidos, maturidade psicológica para assumir trabalho sob pressão e não se envolver em conflitos intradepartamentais, possuir conhecimentos organizacionais que favorecem a percepção dos impactos de suas ações no nível da instituição. E aí, quais são as habilidades, né, que esse analista tem que ter? Comunicação, se expressar com clareza e objetividade, capacidade de influenciar, reconhecer o momento adequado para persuadir e influenciar para a obtenção dos objetivos pré-estabelecidos, respeitando as normas da instituição. Adaptabilidade, então, adaptar-se às condições favoráveis e desfavoráveis, sejam elas de qualquer ordem. Flexibilidade, mostra-se com abertura e disponibilidade para mudanças ou mesmo solicitações. Iniciativa, identifica e atua proativamente sobre problemas e oportunidades. Persistência, reconhece a necessidade de perseverar nos objetivos. Organização, capacidade em organizar sua rotina. Imparcialidade, capacidade de agir com imparcialidade quando a situação assim exigir. Sigilo, capacidade de manter o sigilo sobre suas atividades. E empatia nível 1, mostrar-se disponível às necessidades dos outros. Então, hoje, gente, se vocês forem lá na nossa descrição de cargos, os nossos analistas, eles tá descrito lá essas competências e essas habilidades. As habilidades tá dentro do grupo de competência de um nível de menos complexidade. E aí, se você for lá na descrição do cargo de um auxiliar, vocês vão ver quais são as competências e habilidades que pede. A descrição de um cargo da nossa diretoria, vocês vão ver quais são as competências e habilidades que a gente pede, que nós, como Grupo Sanos, analisamos para que aquela pessoa, a pessoa tem essa habilidade de se comunicar, capacidade de influenciar, da habilidade, e aí vai. Então, ela tendo esses requisitos, ela está apta para estar assumindo aquele cargo. Então, são pontos que a gente tem que estar prestando bastante atenção. Então, eu, Micaela, eu quero me tornar uma gerente do Grupo Sanos. E aí eu tenho que estar atenta lá. Quais são as competências? Quais são as competências que esse cargo pede? Ele pede uma comunicação nível 3. Então, será qual nível que está a minha comunicação? Está lá no nível de analista. O que eu preciso fazer para melhorar a minha comunicação? Eu preciso dar uma estudada em comunicação não violenta, estudar um pouco mais sobre as habilidades de comunicar, de negociar, de influenciar. Então, são pontos estratégicos, pensando aqui dentro do nosso grupo, que todos vocês precisam estar atentos.
Principalmente quando a gente for começar a rodar as nossas avaliações de desempenho, porque as avaliações, elas vão estar todas extremamente ligadas a essas competências. São essas competências que os nossos gestores vão estar analisando no que tange as avaliações e no que tange as progressões dentro do nosso plano de cargos e salários. Então, não adianta eu estar no nível... eu tenho todas as competências técnicas que a minha descrição de cargos pede, mas eu não me atentei às competências comportamentais, à minha qualificação comportamental. E tem pontos lá que eu preciso desenvolver e eu não estou vendo isso, tá bom? Mas não se preocupem, esse primeiro momento é mais para a gente desmiuçar mesmo a nossa descrição de cargos. Cada vez mais eu quero que vocês estejam próximos desse documento, de olho ali no que é pedido de vocês, no que meu objetivo é aquilo que eu sempre falo para vocês, é importante a gente traçar metas dentro da empresa. Então, o meu objetivo é me tornar um assistente aqui dentro. Hoje eu sou um auxiliar, eu quero me tornar um assistente. Então, você tem que estar de olho na descrição de cargos do assistente. Você tem que estar de olho em quais são as competências, quais são as habilidades que são pedidas naquele cargo, para você, junto com o seu líder, estar desenvolvendo essas competências, tá bom? Alguém até aqui tem alguma pergunta, alguma dúvida? Seguindo, então, qualquer coisa vocês me chamam. Então, né, mas Micaela, você me falou tudo isso, eu tenho que desenvolver, eu vi aqui, eu já sei que eu não gerencio bem meu tempo, eu não sou uma pessoa muito flexível, eu não sou uma pessoa muito adaptável, eu preciso realmente desenvolver isso em mim, o que eu faço, né? Então, o desenvolvimento de competências, ele envolve um processo contínuo de aquisição, aprimoramento e aplicação de habilidades, conhecimentos, atitudes e comportamentos. E aí, desenvolver competências, né, é um investimento em si mesmo e pode levar tempo. Então, esteja disposto a aprender, crescer e se adaptar à medida que busca aprimorar suas habilidades e conhecimentos. E lembre-se de que o desenvolvimento de competências é um processo contínuo ao longo da vida. E aí, gente, eu já linkei o desenvolvimento de competências com feedback eficaz. Vou ler o conceito para vocês e a gente vai falando melhor sobre isso. Então, feedback é uma comunicação direta e específica que fornece informações sobre o desempenho, comportamento ou resultado de uma pessoa com o objetivo de ajudá-la a compreender seu desempenho, identificar áreas de melhoria e fazer ajustes. O feedback eficaz, ele desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de competências. Ao fornecer feedback de maneira construtiva, você ajuda a identificar áreas de melhoria e a aprimorar as competências. Então, por que eu linkei, né, os conceitos de competência, de desenvolver competência com feedback eficaz? Porque tudo isso que a gente vai passar a viver agora dentro do Grupo Santos. A gente está terminando de estruturar a última fase, né, para a gente começar a rodar as nossas avaliações de desempenho. E aí, a avaliação de desempenho, ela nada mais é do que um momento que você se autoavalia, o seu gestor te avalia dentro daquelas competências que está lá descritas na sua descrição de cargos. E depois vocês vão ter um momento de sentar para ter um momento de feedback, para fazer análise das notas de vocês. E é através desse feedback eficaz que a gente vai estar desenvolvendo as competências em vocês. Então, eu sentei com a minha gestora, sentei com a Alane e ela falou assim, dentro da minha avaliação de desempenho, que eu preciso desenvolver inteligência emocional e flexibilidade cognitiva. E aí, eu e a Alane juntas, vamos pensar ali no meu PDI, né, que é o Programa de Desenvolvimento Individual, quais são as estratégias, o que eu, Micaela, preciso fazer para desenvolver a competência de flexibilidade cognitiva. Eu preciso fazer um curso, eu preciso iniciar uma terapia para melhorar o meu autoconhecimento, eu preciso ler um livro específico, eu preciso montar um planejamento específico. E aí, o exemplo que eu usei no meu caso, né, eu e a minha gestora, a gente vai juntas, de
desenvolver essa competência através desse feedback. Então, gente, vai ser um momento de extrema importância para todos nós. É importante que todos tenham clareza que nós estamos investindo, né, no desenvolvimento de todos vocês, no plano de carreira de todos vocês, e que a gente precisa que vocês entendam esses conceitos, entendam a importância desses momentos, entendam como o grupo está investindo na carreira de vocês, como o grupo está valorizando, implantando esses momentos. Eu sei que a palavra feedback, né, culturalmente, ela traz um pouco de medo, de receio, né? Tem muita gente, eu vou até brincar, tá sendo filmado, mas ok. Que muita gente fala, fui chamado para um feedback, né? Mas é isso que eu quero, com esse tipo de treinamento, com esse tipo de conversa com vocês, tá tirando essa cultura, porque o feedback, ele nada mais é do que um momento para desenvolver, para trilhar um caminho. O feedback, ele é uma dádiva, né? Não é fácil, muitas das vezes, mas se você encarar ele ali num mindset de crescimento, com uma visão de uma potencial melhora, de um desenvolvimento, você transforma aquilo numa coisa fenomenal. Você se desenvolve e vai trilhando um caminho de sucesso para você mesmo, tá? Então, por isso que eu trouxe esses dois conceitos, para a gente começar a se familiarizar, que a gente vai ouvir daqui para frente agora muito isso no nosso grupo. Competência, quais são as competências que você tem, quais são as competências que você precisa desenvolver. Ah, Micaela, eu quero trilhar minha carreira aqui dentro do Grupo SAMS, eu quero chegar a uma coordenação, uma gerência, eu quero chegar a um cargo de analista, eu sou estagiária, eu sou menor aprendiz, eu quero ser contratado. O que eu preciso fazer? Então, você precisa estar linkado a isso, a sua descrição de cargos, as suas competências técnicas e principalmente também as suas competências comportamentais. E a gente vai ter esse momento de desenvolver vocês. Ah, Micaela, já sei o que eu preciso. Sei de todas as competências que eu preciso desenvolver. E aí, o que vocês vão fazer para me ajudar? A gente vai ter os momentos de avaliação, os momentos de feedbacks, e todos os gestores vão traçar com vocês os PDIs, para a gente estar juntos desenvolvendo cada vez mais essas competências comportamentais, tá bom? E aí, né, falar mais um pouquinho do feedback eficaz, né? Como que a gente identifica um feedback eficaz? Então, primeiro de tudo, de novo, né? Identificação de competências. Então, identificar as competências chaves que você deseja desenvolver nos colaboradores. Compreensão clara das competências necessárias para atingir os objetivos da organização. Então, uma pergunta que pode estar surgindo na cabeça de vocês. Ah, lá na descrição do cargo tá falando tal competência, mas a Micaela lá no início do treinamento trouxe um monte de competências que tem aí no mercado. E aí é isso que é importante a gente ter. A gente traçou aquela descrição de cargos juntamente com os objetivos do nosso grupo, com os objetivos da nossa organização. E então aquilo, eu tenho tal competência, mas não tá aqui. Ótimo, continue desenvolvendo a sua competência. Mas para os objetivos da nossa organização, para os objetivos do nosso grupo, as competências que estão dentro da descrição do cargos que são as necessárias que a gente precisa que os nossos colaboradores desenvolvam e tenham, tá bom? Ambiente de confiança, então, um ambiente no qual os colaboradores se sintam à vontade para receber feedback, sem temer represálias. A confiança é essencial para o desenvolvimento eficaz de competências. Gente, e voltando no que eu falei, né? Por isso que cada vez mais vocês vão ver treinamentos como esse, treinamentos voltados às nossas avaliações, a esses momentos, para que vocês se sintam confiantes, para que vocês tenham confiança nesses momentos, que é um momento não para represar vocês, não para, ai meu Deus, eu recebi um feedback que não foi tão positivo, será que eu vou ser desligado? Não, é um momento para a gente olhar o que precisa ser melhorado e desenvolver junto. Tá bom? Então, a gente precisa estabelecer esse ambiente de confiança. Feedback, então, baseado em evidências, né? Então, usar exemplos claros de comportamentos ou situações em que as competências foram demonstradas ou precisam de melhoria. Em tal reunião, a Micaela
não apresentou inteligência emocional. Ela se exaltou, ela bateu a porta da sala, não teve controle nenhum de suas emoções. Então, esse é um exemplo de um feedback baseado em evidências, né? Não, mas em outro momento, a Micaela foi lá, ela se exaltou, mas ela sentou, saiu da situação, tomou um café, respirou, pensou, fez uma análise ali dos dados, voltou com uma resposta eficaz. Nesse momento, a Micaela teve inteligência emocional. Então, são esses tipos de exemplos de comportamentos reais, de situações reais, que fazem o feedback ser mais eficaz. Metas de desenvolvimento, então, elaborar, né, com os colaboradores para definir metas de desenvolvimento claras, relacionadas às competências em questão. Essas metas devem ser mensuráveis e alcançáveis. Nada mais é, gente, do que o PDI. Lembra que para desenvolver competência, para desenvolver carreira, a gente precisa de uma meta, de onde a gente quer chegar. Hoje eu sou o menor aprendiz, eu quero ser contratado para o grupo como auxiliar. Isso é uma meta. E aí, o que eu preciso fazer para ser contratado como auxiliar do Grupo Sanos? Eu preciso desenvolver tais competências, tanto técnicas quanto comportamentais. O que eu preciso fazer para desenvolver essas competências? E aí, você, junto com o seu líder, vai estabelecendo o seu PDI e entregas reais, entregas alcançáveis, mensuráveis, tá bom? E aí, gente, caminhando aí um pouquinho para o fim, eu trouxe um videozinho super legal do filme Vida de Inseto, que eu acho que vai ilustrar bem tudo isso que eu tô falando para vocês. Eu vou passar e vocês me falam se o som tá rodando, mas eu acho que tá rodando, vai dar certo. Estão ouvindo? Me perdi! Cadê a trilha? Eu estou vendo mais a luz. O que eu faço? O que eu faço? Socorro! Vamos empacar aqui pra sempre. Nada de pânico! Nada de pânico! Somos profissionais treinados. Fiquem calmos. Vamos dar a volta na folha. Dar a volta na folha? Eu acho que não vai. Bobagem. Isso não é nada comparado àquele galho em 93. Isso. Bom, estão indo bem. Isso mesmo. Olhem nos meus olhos, não desviem deles. E olha aí a fila de novo. Obrigado, Sr. Solo, obrigado. Bom trabalho, pessoal. Cuidado! Princesa Ada! Você podia ter matado alguém. Desculpe. Mas me desculpa. Por favor, me desculpe. Foi sem querer. Princesa Ada! Blake, o que está fazendo? Isso! É a minha nova invenção para colher grãos. Não será preciso pegar um por um, dá para cortar tudo de uma vez. E eu tenho uma coisa para você também. Já que vai ser a rainha, pode controlar a produção com isto. Doutora Flora, com licença. É muito interessante. É só um pedaço de capim e uma gota de orvalho, não é? Blake, pá. Não é. Na verdade, é um telescópio. Eu gostei bastante. Deixa eu passar. E aí, gente? Quais são as competências que vocês conseguem identificar nas formigas aí no vídeo? Alguém gostaria de falar? Vocês não me deixam falando sozinho aqui, não. Alguém que viu o vídeo?
Naquela primeira formiga que tá lá só andando. Então, vamos lá, né? Aquela primeira exemplo, né? Aquela primeira formiga que tá ali só andando e de repente, pá, a folha cai. Não, ela só tem competência técnica, né? Ela só sabe andar ali e não fazer mais nada. Meu Deus, veio uma folha, o caos, acabou, morri. A outra formiga que vem, né? Ela, a gente já consegue ver uma competência ali de resolução de conflitos, uma competência ali de liderança, que ela, ó, calma, volta, tem como dar a volta, pronto, resolveu, uma competência de resolução de problemas. Agora lá o Flynn, né? Ele tá lá já usando uma máquina, porque vai ficar super rápido, colher os grãos e tal. A gente já consegue ver nele uma digital skills, uma competência ali de usar ferramentas. Então, assim, eu gostei demais desse vídeo. Dá pra gente pensar várias coisas em relação a competências dele, né? O que cada um poderia desenvolver, o que falta em um, o que falta no outro. Mas eu acho que foi um exemplo, assim, bem ilustrativo disso que eu tô falando para vocês. Às vezes, a formiga que tá ali carregando o grão, ela faz um bom trabalho, ok. Mas você viu, diante de um caos, ela não tinha outra competência nenhuma para sair daquela situação. E aí o outro lá que já estava lá colhendo grãos usando de uma tecnologia, né, teoricamente, ele já está assim, né, trabalho muito mais produtivo, muito mais rápido, às vezes menos exaustivo. E aí, gente, é isso. As competências, elas vêm para agregar e para nos tornar profissionais melhores, tá bom? E aí, finalizando, o desenvolvimento de competências é a arte de transformar potencial em excelência, moldando um futuro de realizações notáveis. E é isso que eu quis trazer para vocês. Deixa eu voltar para ver o rostinho. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum ponto? Então, momento sobre descrição de cargo, sobre lá qualificação técnica, qualificação comportamental. Vocês já deram uma olhada na descrição de cargos de vocês de novo? Tá na ponta da língua? Alguém tem alguma dúvida? Aqui o chat. Gente, então é isso. Se alguém tiver alguma questão, quiser me procurar, quiser conversar, às vezes conversar especificamente sobre a sua descrição, eu estou total disponível, tá? Quiser já pensar em algum suposto PDI, a gente não precisa esperar as avaliações acontecerem para estar traçando isso. Micaela, eu queria muito desenvolver tal competência, eu vejo que vai me ajudar muito. Me procure o gestor de vocês, a gente está aí disponível para desenvolver vocês, tá bom? É isso, muito obrigada. Ótimo final de tarde para todo mundo e até o próximo treinamento.